Então, a gente está vivendo um período assim de muita alegria para nós, porque o dia 7, dia 8 de março é comemorado o Dia das Mulheres. E para nós homens, e até para o blogueiro, a gente está de prato cheio, né? Porque é um período, quem não pode falar bem das mulheres, né? Nós que somos gratos a Deus por as termos, né? Que na verdade não são nossas, é do próprio Deus, né? Ela veio de Deus e voltará para Deus. E ela pode até se orgulhar também que ela foi criada por Deus da costela do homem, não é mesmo? Aí, gente, o que acontece? Tem uma expressão na Bíblia que fala em Mateus. Vou conferir aqui na minha Bíblia, conforme os irmãos dizem, na minha espada, a Bíblia Sagrada. Então em 28 de Mateus, no capítulo 28, versículo 6, versículo 6 tá bom, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Esse verbo jazer, ele não é quase mais usado por nós, que é um verbo que era utilizado muito há 100, 150 anos atrás. E essa nossa Bíblia, a versão revista e corrigida, ela foi revista e corrigida há mais de 100 anos, porque tem muitas palavras que estão nelas, né, estão explícitas nela, escritas, que nós já não usamos mais no nosso cotidiano. Então o fato que ocorreu, então na sexta-feira à tarde, Jesus ali, ele morreu, né? Ele partiu, né? Então ali pegaram o corpo dele e levaram para o túmulo. Era um túmulo feito de pedra, né? Que era de José de Arimateia, aquela propriedade. Ele permitiu que enterrasse Jesus naquele túmulo que era a propriedade dele. Mas os judeus, eles tinha vários hábitos que não é mais do nosso cotidiano. Um desses hábitos era de pegar, quando alguém morria, após morto, ali se fazia uns trabalhos, uns preparativos, que eram os preparativos onde eles colocavam ali unguento, né, colocavam ali perfumes. Hoje a gente não tem, por exemplo, o costume de quando uma pessoa morre, a pessoa colocar lá flores, né? Tanto a flor embeleza, como também as flores, ela exala cheiro. Olha, quando eu era menino, não sei se faz isso mais hoje, mas na zona rural de onde eu sou oriundo, as pessoas ali abaixo do caixão do ataúde, porque os caixões naquela época na zona rural era colocado num banco, aqueles bancos de a pessoa sentar, colocava ali o caixão, embaixo partia uma laranja em 4 partes e ali colocava aquela laranja aberta para evitar que exalasse mau cheiro. E mais antes havia um hábito que não é mais conhecido hoje. Por exemplo, quando nascia uma criança numa casa, tinha-se o hábito de, as pessoas tinham uns fogãozinhos pequenininho de barro, pequenininho, ali colocava algumas brasas e as pessoas compravam alfazema no mercado e ali pegavam aquela alfazema e jogavam na brasa aquela alfazema. Ali subia uma fumaça com um cheiro muito gostoso, muito cheiroso. E esse costume também de se colocar alfazema, se colocava também lá onde estava o ataúde, onde estava o defunto. Então, já no tempo de Jesus, como repara, os judeus, eles não trabalham aos sábados, né? Porque a Bíblia diz que o sábado, o judeu devia guardar o sábado, porque o sábado era um concerto perpétuo com os judeus. Se a pessoa é judeu, guarda, né? Claro, perpétuo, quer dizer, para sempre. E quando tiver judeu na terra, eles ali guardam o sábado, eles não trabalham no sábado. Aí se não trabalha no sábado, por exemplo, não ia pegar o corpo de Jesus, levar lá para o túmulo e no sábado para fazer os preparativos, porque esse trabalho assim de preparar corpo, ele é mais adequado assim para a mulher. Então o que ocorreu? Ali houveram muitas perseguições
aos cristãos, aos seguidores de Jesus, né? Então ali muitos cafedeiros, muitos rapazes desapareceram. Mas quando foi de madrugada, você imagina uma mulher, um grupo de mulheres, ir ali a um cemitério de madrugada, aonde ali certamente haveria o guarda, o sentinela, o soldado romano, para guardar aquele corpo, né? Porque já havia uma história que dizia que Jesus haveria de ressuscitar. Jesus disse assim, olha, olhou para o templo e disse assim, olha, em 3 dias ele será derribado e em 3 dias se reerguerá. Mas Jesus estava falando de si mesmo, quer dizer, nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Então quando aquelas mulheres corajosas, valentes, chegaram ali, porque eu vou lhe contar uma coisa a você, tem muita gente que tem medo de cemitério, de entrar em cemitério, principalmente à noite, né? Eu quando era menino, as pessoas falavam muito em mal assombro, a gente só via assombrado, gente. A gente ia que sentava na roda assim para conversar, que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha essas coisas. Então as nossas diversões era sentar numa roda assim e tinha aqueles conversadores assim como eu, que tinha a língua solta, para contar história para os outros e se falava muito em mal assombro, né? A gente só via assombrado com mal assombro. E quando numa rua assim, matava alguém morria. Se eu visse um caixão, se eu visse alguém morto, eu passava a semana todinha assombrado com aquele camarada ali. Então, nos tempos antigos, as pessoas, claro, tinham mais medo. Hoje, muitas dessas superstições, elas já saíram do meio de nós, né? Graças a Deus por isso. Hoje, o cara falou, porque eu fui fazer um trabalho assim, lá perto de um cemitério, e o cara, tu não tem medo de estar ali perto do cemitério? Eu disse, não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. E os vivos é quem me fazendo mal aí, né? Fazendo mal, os malfazejos, fazendo mal ao próximo. Os mortos morreu, estão lá guardados, né? Ou em Cristo estão lá, né? Preservados para o julgamento dos últimos dias. Então, mas aquelas mulheres, imagina, corajosamente, elas pegaram e juntou ali né? Aquele grupo de mulheres, disse, vamos levar, porque Jesus, muitos amavam Jesus de verdade. A gente não pode deixar, porque ele foi enrolado com lençol branco, né? Você até hoje, por exemplo, no mundo árabe, né? Agora, por exemplo, houve aquela calamidade lá no Irã, né? Onde bombardearam uma escola de criança, onde mais de 100 crianças foram assassinadas, né? Aquilo é uma coisa que eu tô hoje, dá vontade de chorar, viu? Criança de meninas de 7 a 11 anos, numa escola de meninas, ali bombardearam e as mães estavam chorando, muitas mães chorando e muitas mães, certamente todo mundo, né? Porque eu acho que no mundo todo a gente chorou e está lamentando muito aí, até a preeminência de pessoas que cometeu tal atrocidade ser julgado por crime de guerra, né? Mas isso é outro assunto, é outro tema. Mas eu chamo a atenção porque se você olhar nos vídeos, observe que todas aquelas crianças estavam enroladas num lençol branco, porque é um hábito lá do Extremo Oriente que perdura até os dias de hoje, não é mesmo? Então Jesus estava ali. Aí quando aquelas mulheres chegaram naquele túmulo, aí um anjo apareceu e disse assim, você imagina, olha, a pessoa entrar num cemitério, na hora já vê um anjo, não é? Já é motivo de sobra para correr, não é? Porque anjo é ser de outro mundo, né? É um ser sobrenatural. E aquelas mulheres devia ter ficado arrepiada e dizer, oxe, vamos embora que o negócio aqui está diferente, né? E também havia até uma impossibilidade daquela mulher, uma possibilidade que ela venceu foi o medo. Segundo foi a noite. Quem gosta de andar à noite? Nas trevas, não tinha energia, não tinha luz naquela época no cemitério, né? E chegar ali, outro empecilho que havia uma pedra ali que era muito grande naquela porta, uma pedra, eu já vi nos vídeos assim, né? E recentemente encontraram um túmulo lá que parece com esse túmulo que foi no qual foi enterrado Jesus. E era uma pedra muito pesada. E como aquela mulher ia tirar aquela pedra dali, não é mesmo? Aí pronto, aí apareceu aquele anjo e disse assim a ela, ele não está mais aqui não, porque ele já ressuscitou, né? Jesus já havia ressuscitado, aí de 20 vezes ali está o lençol, olha ali o lençol. Jesus ali em corpo glorificado, né? Já havia ressuscitado, mas ele não ficou só nisso. Jesus sabia que muitos que o amavam, porque assim, quem ama, ama. Às vezes eu te amo, mas se tu morrer, ele nem pro terro vai. Eu fico olhando em gente que eu já conheci, que era muito cheio de amigos demais, e eu ficava olhando assim, cadê os amigos dele, os amigos do peito, né? Que não raparam tudinho, né? Sumiram, não tem mais lá. Aquele que ainda perdura um pouco de amor no coração por aquela pessoa,
ele vai lá, né, mesmo assim, prestar as últimas homenagens, né, levar aquela pessoa, o corpo dele até a última morada aqui na terra, né? Então, aí uma prega, aí pegou já, porque ele disse, ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou, né, não está aqui mais. E aquelas mulheres, elas saíram, voltaram para as suas casas e para os seus afazeres cotidianos, suas preocupações ou ocupações. Mas fora das ocupações das mulheres, uma virtude, uma virtude muito grande que ela tem, a qual eu valorizo muito, é a facilidade de comunicação. De comunicação. Porque olha, eu sou motorista. A minha profissão é motorista. Faz 31 anos que eu embolo roda. Eu sou motorista do setor público. E às vezes eu dirigia aquelas vans para levar as pessoas em casa e trazer, levar para o hospital, levar para a esquina e trazer. Oi. Aí às vezes tinha hora que eu estava no carro assim, você, motorista, claro, você tem que estar ligado ali, né? Ligado em tudo, olhando para dentro, olhando no retrovisor, olhando na traseira, para ninguém estar batendo, nem olho no padre, olho na missa e olho no padre. E olho no sacristão, né? Mas assim, as mulheres têm hora que fica 3, 4 grupos conversando uma com a outra dentro de um ônibus, de uma van. Como é que... Eu não mandava, eu não pedia para elas, falta de educação, porque eu amo muito elas, né? Eu gosto muito das mulheres. Eu tenho uma tendência muito grande a amar muitas mulheres, né? Então, eu acho que o cara não gosta de mulher, bom sujeito não é, né? Então, aconteceu que aquelas mulheres, ao sair para o seu cotidiano, elas foram assim, espalhar aquela notícia. Eu tenho um amigo que diz assim, ó, se tu tiver um segredo, e eu faço parte de uma organização que mulher não pode participar. Porque se tu contar o teu segredo a uma mulher, pode ter certeza que ela vai contar a amiga vai contar o outro, outra vai contar o outro, vai contar o marido. Com pouco tá todo mundo sabendo, né? Eu tenho uma pessoa que é da minha família e ela saiu espalhando um segredo a uma e a outra. E por que você espalhou? Eu sei porque você espalhou. Vocês são assim mesmo, parece que fica um negócio cutucando fala diz outro. Vai contando aí. Com pouco, um amigo chega, eu vou contar um negócio aqui, é tu, viu? É segredo, viu? Tu vai dizer a ninguém não, porque eu gosto de tudo, de contar esse segredo, que o povo, todo mundo tá sabendo, né? Então já levando para um negócio sério, ó. Aquelas mulheres contaram à sociedade que Jesus havia ressuscitado como antes havia prometido, né? Eu digo uma coisa a vocês, eu acredito que aquele anjo contou aquela história, porque aquelas mulheres, antes mesmo de visitar aquele túmulo, certamente ela sentiu no coração, como a gente crente diz assim, eu senti de Deus. Eu senti de Deus de fazer tal coisa. A gente não sente de Deus, né? De dar uma esmola, de dar uma palavra a alguém, né? De dar um conselho, de levar uma comida para alguém. A gente não sente de Deus, isso aí é sentir de Deus, né? Agora não é sentir de Deus, o cara foi ficar, não fala mal dos outros, não é de Deus não, viu? Tem que ser tudo filtrado pela Bíblia. Então, Deus sabia, porque olha, imagina aí. Porque tem notícia que é fácil você transmitir. Eu tenho vontade de fazer um vídeo sobre a guerra lá do Ira, né? Vou fazer. Isso é uma notícia boa que está na internet, todo mundo está sabendo, né? Não fácil. Mas você imagina, uma pessoa é um grande líder, como era o caso de Jesus, onde arrastava multidões para onde ia, os milagres que ele fazia. E a vontade do mal e do Império Romano, junto com os judeus religiosos daquela época, era tirar a vida de Jesus, fazer com que ele desaparecesse, com que ele escafedesse, né? Vai-te embora, porque alegava que Jesus queria ocupar o trono de César, né? Ah, tu é rei, né? Eu ainda vou falar uma palavra sobre a morte de Jesus, sobre o suplício que ele passou antes dele ser crucificado. Mas assim, consequentemente, aquelas mulheres, talvez ela não achasse que fosse pregadora, né? Mas ali Deus usou o instinto daquelas mulheres para levar aquela palavra que Jesus queria realmente que se espalhasse, né? Que se espalhasse que ele tinha ressuscitado. Por quê? Você imagina, às vezes tem gente que assim, sabe que vai morrer, aí manda uma carta para uma carta para outro, liga para outro, pede perdão, né? Pede perdão à mãe, pede perdão ao filho, não sei o que, me perdoa, vai lá, faz um documento, divide os bens e daí se prepara para ir partir para a eternidade. E Jesus sabia, consequentemente, que Maria, sua mãe, Maria, seus amigos, os seus, né, estavam ali ansiosos, estavam muito tristes, muito abatidos, porque Jesus
Ele veio aqui trazer a palavra de Deus, trazer o cristianismo para as nações. E se essa palavra não fosse disseminada? Então, se Jesus morresse, se Jesus não ressuscitasse, então ocorreria que ali acabou tudo. A morte dele foi em vão. A vinda dele aqui para a terra foi em vão. Não é mesmo? Não dá para se pensar isso aí. Mas elas ali saíram contando a uma e a outra com pouco. Tá, todo mundo sabendo. Se fosse hoje, ela compartilhava no grupo, né? Na internet. Porque se botar no grupo, se botar na internet esses grupos que tem aí, oxe, eu tenho um vídeo que, meus vídeos, por exemplo, eu produzo vídeo para a internet e gente de São Paulo liga para mim, eu já andando em Recife, o cara parou, tu não é Sebastião Souza? E não é eu mesmo. Ah, pô, eu assisto os teus vídeos, cara, teus vídeos são bons demais, sei o quê, né? Quer dizer, hoje uma maneira de transmitir as comunicações é através das redes sociais. Muita facilidade, né, de transmissão. Eu vou fazer um vídeo aqui, eu vou botar no YouTube, posto no Facebook, boto para lá, muita gente vê meus vídeos, né? Então, gente, porque Jesus ressuscitou, mas ele usou um atributo. Jesus usou uma virtude das mulheres, a virtude da facilidade, da coragem, porque a pessoa ia, ninguém vai dizer que a mulher não era corajosa, ir para o cemitério à noite, gente, né? E bravo, e vai ter uma pedra lá, a gente vai, rapaz, a gente puxa, a gente vai, né? Vamos lá, gente, a gente vai. Vai ver, vocês vão ver se a gente não vai? Bora lá. É mesmo assim, e depois o último passo dela foi espalhar a notícia. E assim chegou a todo mundo da época, que não tinha esses meios de comunicação que temos hoje, chegou através do fuxico, chegou a história que Jesus havia de ressuscitar. Então, como antes eu falei, que nesse período a gente está vivendo o dia em homenagem ao Dia das Mulheres, eu não poderia, em hipótese alguma, de deixar de prestar as minhas mais sinceras homenagens a vocês, mulheres, né? Porque ai de nós se não fossem as mulheres, né? Uma pregadora que foi minha mestra de Bíblia, ela disse assim: olha, Deus, ele constituiu o homem e depois ele olhou assim, disse: eu acho que eu posso produzir algo melhor. Aí constituiu as mulheres, que a mulher é sua perfeição, né? O corpo da mulher é muito mais bonito do que o dos homens. Eu não sei se as mulheres pensam a mesma coisa, né? Mas a perfeição do corpo da mulher, né? Os ossos, todos os seus órgãos, né? A produção de o útero e o ovário, né? Ali receber o espermatozoide, um só chegar ali, fecundar, tornar um novo ser. E esse novo ser ter toda a característica do pai, ter as características da mãe. Gente, isso é uma coisa muito bonita, isso é uma coisa linda demais, gente, não é não? Então, não podia deixar de prestar minha mais sincera homenagem também a Maria, a mãe de Jesus, pela sua bravura, né, pela sua luta para criar, né, para que sofrer, para em seu ventre receber o Filho de Deus, não é mesmo? Essas mulheres que foram visitar Jesus, né, todas as mulheres bravas que nós temos hoje no mundo, né? Aqui em Vitória, muito conhecida foi Mariana Malha, né? As minhas professoras, minha mãe foi a minha guerreira, lutou demais por nós, não é mesmo? Então, a minha esposa, que eu fiquei viúvo, né? Mas eu estava dizendo, até conversando com meu filho, minha mãe era muito guerreira, né, pai? Quando alguém tocasse num de nós, viu? Ela era muito brava para proteger os pimpolhos dela, para proteger os filhos dela, né? Então, gente, hoje tem mulheres até, né? Ai dos homens, disse que um homem sempre ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu semana estava conversando com um amigo, disse: olha, se um homem empresário, um homem de mente muito preparada, se ele não tiver uma boa mulher, ele está lascado. Se for uma mulher safada, ele bota ela ela leva ele para o inferno. Não é mesmo assim? Eu já vi muitos casos de homem empresário, a mulher começou a passar o pé pela mão, começou a aprontar, ele vender tudo, entrar na droga, destruiu a vida dele. Não é mesmo? Então por trás não é uma trai, porque Deus não fez a mulher para estar atrás do homem, para ficar ao lado, né? Tirou da costela, porque tirou de um lado do homem para ela estar do lado dele. E o próprio Deus, quando viu Adão ali sozinho, né, vendo os animais dele, disse assim: eu lhe farei uma adjuntora para que ele seja idônea. Quer dizer, ele fazia uma companheira para que eles se completem. Não é mesmo, gente? Então as mulheres, ela tem os nossos aplausos, ela tem os nossos parabéns, né? Vocês sejam, né? Aproveite esse dom que Deus deu a tudo e fala muito, para falar muito de Jesus, da Bíblia. Fazer uma página aí, que eu estou para ver.
Eu tô para ver uma mulher assim. Tem uns pregadores, uma missionária aí que fica entregando a palavra, a chave da vitória, né? Eu queria pregar, conhecer a Bíblia e pregar. Valnice Milhome é a minha mestra de Bíblia. Foi a mulher que mais eu vi pregar até hoje. Por aí tem muitas irmãs, né? Que tem um som de Deus, que conhecem a palavra, vão para a escola dominical e conhecem de Bíblia. E se você ficar fechado, aproveita esse dom de Deus, essa facilidade que temos hoje dos meios de comunicação, e prega a palavra. Essa semana eu fiquei muito feliz, porque tem uma senhora pernambucana que é a primeira mulher no Brasil a ser general de exército. General é aquele militar que tem 4 estrelas, né? Até coronel tem 3, a general tem 4 estrelas. Então, ela, parabéns, é uma mulher, inclusive, muito pernambucana, né? A gente tem aqui no Pernambuco uma grande guerreira, que é a prefeita, a deputada, a governadora de Pernambuco, né? Trabalhadora, uma mulher preparada, viu? É uma mulher preparada. Também aqui em Vitória tem a deputada federal, Isa Arruda. São as pessoas que estão em cargo de eminência e têm dado conta do recado, viu? Então, parabéns para vocês, mulheres. Então, quando eu vim para cá, aí uma amiga disse assim: ô Sebastião, vem cá. Comecei a conversar um pouco com ela. Ela disse: tu gosta de azeitona? Né? Então, azeitona, porque muitos lugares chamam azulão, né? Olha aqui, ó, esse fruto que tem aqui. Aqui eu estou debaixo de um pé de manga, aqui do lado está um pé de genipapo e logo ali tem um pé de azeitona, né? Estamos no período de safra, agora estamos no período de safra. Aí ela perguntou se queria, olha, perguntar se a alma quer reza, né? Olha aqui, esse frutozinho aqui, que até eu estava lendo essa semana, eu estava lendo sobre plantas medicinais, diz que a folha da azeitona, o próprio fruto, é muito bom para quem tem problema de glicose, né? O chá da folha é muito bom para ter muito tipo de cura. E como eu sou nordestino, estou aqui debaixo desse... Aqui é um lugar de muita manga, Pernambuco, Vitória, Pernambuco. É um lugar de muita fruta, de muita manga, muita genipapo e também não podia deixar de termos aqui a azeitona que eu trabalhei com vocês. Se vocês estivessem aqui comigo, eu posso oferecer um pouquinho a vocês, né? Então, tchau para vocês e até mais, permitindo Deus.